Fala galera do Elite Oculta, antes de começar o vídeo, eu vou pedir para vocês dar uma passadinha no canal do meu amigo Dark Day Boys, Investigação Sobrenatural. Esse relato não é meu, mas se passou com meu pai no ano de 1999. Um dia, o meu pai resolveu ir caçar numa floresta, aqui perto da cidade de Itabirito, Minas Gerais. A Serra do Gandarela é a segunda maior floresta de Mata Atlântica de Minas Gerais, se não me engano. Bem, ele pegou uma espingarda que ele tinha e entrou na caminhonete, e foi até a entrada da floresta. Chegando lá, ele saiu do carro e se enfiou no meio da floresta. Andou por um bom tempo procurando algo bom para caçar. E depois de um tempo andando, ele achou um barracão, numa clareira pequena. Ele achou bem estranho aquele barracão lá, no meio do nada, a horas de caminhada da estrada mais próxima. Ele chegou mais perto para dar uma olhada. O barracão parecia ter só 3 cômodos. Tinha uma porta na frente e uma janela em cada lado. As janelas estavam pintadas de preto e não dava para ver nada através delas. Achando aquilo muito estranho, ele resolveu entrar para ver melhor. Assim que entrou no único quarto do barracão, ele se deparou com grilhões e correntes que saíam das paredes. Eram correntes velhas, grandes e pesadas. Ele também pôde notar que no chão havia muita ossada. Até o momento, ele achou que toda aquela ossada pertencesse a algum animal. Mas quando ele olhou com mais atenção, ele percebeu que havia ossos humanos. Ele, muito assustado, se virou para ir embora. E assim que ele entrou na mata de novo, ele começou a ouvir barulhos de algum bicho pisando nas folhas do chão e quebrando gravetos atrás dele. Ele apressou o passo, mas não conseguiu se mover muito rápido no meio da floresta. Sua única opção foi subir em cima de uma árvore muito grande que havia ali perto. Era por volta de 5:30 da tarde e já estava ficando escuro. Ele colocou a espingarda nas costas e na sua mochila ele levava a sua faca de caça e a sua lanterna tática. Em seguida, ele subiu bem alto na árvore e ficou lá de cima olhando para os lados, para ver se avistava o que perseguia ele. E foi aí que ele viu. Era uma criatura enorme que parecia um porco do mato. Daqueles porcos bem grande, do tamanho de um bezerro.
e o seu corpo era coberto por pelos curtos e negros. Porém, na parte da cabeça, a pelagem era muito maior. Era tipo um leão. Meu pai conta que a criatura andava como um quadrúpede, porém, a parte de trás era mais alta que a parte da frente. E aquilo se movimentava muito rápido, com passos pesados. A criatura veio andando, e assim que chegou embaixo da árvore que o meu pai estava, aquilo parou, se pôs sobre duas patas e ficou cheirando o ar. O meu pai, com muito medo, ficou imóvel, até sem respirar, apenas observando a coisa, que segundos depois ficou sobre quatro patas e saiu dali. Meu pai conta que nunca, em toda a sua vida, ele viu algum animal parecido com aquilo. Ele ficou cerca de uns 40 minutos em cima da árvore, só para se certificar que a criatura havia ido embora. Era por volta de 6:30 da noite, quando ele desceu da árvore, empunhou a sua espingarda e começou a fazer o caminho até a caminhonete, para ir embora dali. A sua espingarda tinha um suporte para a lanterna, pois era adaptada para esse tipo de caça noturna. Depois de 10 minutos de caminhada, o meu pai escuta novamente aqueles barulhos de passos pesados. Mas desta vez não havia árvore ali por perto para ele subir. Quando o barulho estava bem perto dele, ele olhou para trás e ele viu algo que nunca imaginaria que iria ver nas florestas de Minas Gerais. Era não somente aquela criatura que ele avistou hora antes, mas dessa vez eram duas daquelas criaturas. Ele ficou aterrorizado, mas não tinha ideia do que aquelas coisas queriam com ele e por que estava ali, na sua frente. Ele não jogava a luz da lanterna diretamente na criatura, pois isso iria apenas enfurecê-las mais ainda. O meu pai pôde ver mais detalhes nas criaturas, como olhos vermelhos e grandes garras, mas somente nas patas da frente. As patas de trás eram bem diferentes. Pareciam patas de cachorro, só que 10 vezes maior. Uma das criaturas se abaixou como se estivesse pronta para dar o bote, encarando o meu pai com aqueles olhos vermelhos como brasa e com as garras para fora. Neste momento, ele achou que iria morrer, ali mesmo, devorado pelas criaturas. Então, ele notou que elas não estavam sozinhas. Do meio do mato saíram duas pessoas, com sobretudo negro que cobriam todo o corpo e capuzes que cobriam as suas faces. Ele notou que cada uma das figuras estendeu a mão em direção das criaturas, e elas se puseram de pé, como uma pessoa, porém com as pernas tortas na parte dos joelhos. Aqueles homens de preto apontavam as mãos para as criaturas. As suas mãos eram uma mão branca, muito branca e magra, com os nós dos dedos grossos e unhas compridas amareladas. E as criaturas simplesmente se levantaram e ficaram paradas. Com um simples gesto, meu pai olhou em volta e viu que começaram a sair outros homens de preto, do meio do mato. E logo percebeu que estava cercado, pois aquelas pessoas formavam um círculo em volta dele. Devia ter umas 8 ou 9, que ele podia ver. Ele empunhou a espingarda, com o dedo no gatilho, e estava pronto para disparar. Mas aquelas pessoas estavam paradas no lugar,
sem falar nada e sem se mover, assim como as criaturas. Era como se aquelas coisas estivessem esperando apenas um simples comando dos homens para atacar o meu pai. Meu pai começou a andar devagar para trás, para longe das criaturas. Ele logo viu uma brecha onde os homens de preto estavam mais afastados e passou pelo buraco na roda. Depois que ele viu que tinha saído do círculo, ele saiu correndo pela floresta, pelo caminho que ele tinha vindo. Chegou até a caminhonete e saiu dali, a toda velocidade. Quando olhou para trás, ele pôde ver que aquelas pessoas o perseguiam, assim como as criaturas. Ele acelerou mais ainda, até perdê-los de vista. Até hoje, ele diz que tem certeza que aquelas coisas estranhas só não o atacaram por causa da espingarda. Ele nunca mais entrou naquela floresta para caçar, e sempre que alguém fala algo de ir para lá, ele conta histórias sobre aquelas pessoas de preto e os lobisomens de estimação deles, e que aquilo não deveria existir por lá. Boa noite.